vida pela fé. Juntos somos mais fortes, salvos pela graça, mais que vencedores. Irmão, você é um vencedor. Irmão, você é um vencedor. Graça e paz, abençoado. Glória a Deus pelas nossas vidas. Domingo abençoado, mais um culto online. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui para contemplar a sua palavra, o seu nome, o seu evangelho, a sã doutrina nessa noite maravilhosa de domingo, né? Que maravilha, né? E vamos estar louvando a Deus, adorando esse Deus maravilhoso. Quando ele esteve aqui, ele disse para a mulher no poço que os verdadeiros adoradores iam adorar em espírito e em verdade. Naquela época ele disse que a hora já tinha chegado. E agora nós estamos vivendo essa hora maravilhosa, adorando o Senhor em espírito e em verdade. Essa é a maravilha. É o ministério do Espírito Santo de Deus. O ministério do Espírito. Estamos vivendo em vida o reino de Deus, a graça, o apostolado, que agora nesse momento nós vamos estar ministrando a palavra e louvando o nome do Senhor em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer uma confissão de fé. Quando nós falamos que vamos orar na graça, nós falamos em confissão de fé. Não adianta você estar um dia, uma noite de joelho dobrado, porque essas coisas eram da lei de Moisés. Temos que orar? Temos. Confessando a palavra, né? O Filho de Deus, depois da cruz, fala conosco diferente de antes da cruz. Então, olha, orar em graça é confessar a palavra. Eu vou confessar aqui a palavra. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado, Senhor, pela salvação na cruz que Tu fizeste pela minha vida, pela minha família. E tudo que eu estou fazendo aqui, Ele fez também por você. Obrigado, Senhor, por essas pessoas que estão do outro lado da tela assistindo esse culto maravilhoso. Obrigado, Senhor, por essas famílias que estão passando tribulações, que estão passando lutas, mas que a Tua palavra diz que a tribulação existe, mas Tu dás o escape para todos nós. Não virá além das nossas forças as lutas, as tribulações. Obrigado, Senhor, porque eu sei e a Tua palavra nos afirma que nós estamos contigo e o Senhor não vai deixar que essas coisas venham além da conta das forças que nós temos. Obrigado, Senhor, por esse domingo maravilhoso, por esta semana que virá para nós com todas as bênçãos que já foram ganhas no Calvário, em nome do Santo e glorioso de Jesus. Amém. Olha aqui, meu querido, antes de nós louvarmos a Deus, eu quero dizer uma coisa para você. O que está acontecendo no mundo, pode ficar tranquilo. Daí a gente fica preocupado, né? Agora, com o avanço da tecnologia, antes morria gente do jeito que está morrendo. Só que agora, com essa doença, não está morrendo gente mais de outras doenças. O camarada é acidentado, é Covid. O camarada tem um ataque no coração e morre, é Covid. Chegando lá no sistema, tudo é Covid. Então, aquelas outras mortes desapareceram. Foram tudo curadas, não tem dengue, não tem nada. Isso é coisa do homem. Agora, as coisas de Deus não param de... As coisas de Deus existem e existem para sempre. Por isso que nós estamos alegres, porque nós estamos debaixo da proteção da mão poderosa de Deus. Viu, meu querido? Né? Se Deus determinou a nossa vida, que nós vamos morrer desse vírus, não tem quem escapou, né? Então, chegou a hora, o plano de Deus chegou, a nossa hora, não tem quem pode, então, tiver o chamado de Deus, a pessoa vai, não tem escapou. Então, vamos viver o aqui e agora, vamos aproveitar os momentos que nós temos aqui, que é único. Depois que você partir dessa terra, nunca mais você virá aqui. Viu? E você vai viver a vida eterna com Deus lá no paraíso.
né? Depois dessa vida terrena, nós estamos aqui de passagem. Eu ainda estava lendo a palavra e diz que a nossa casa não é aqui, a nossa casa é lá, na glória. Nós estamos aqui de passagem. Só que essa passagem nós não sabemos o momento da volta. Só Ele sabe da nossa volta. Então vamos viver o hoje e deixar o amanhã, que está na mão de Deus. O passado já não existe mais, o amanhã está na mão de Deus. Vamos viver o hoje, que seja com tribulação, que seja com luta, que seja enfrentando tempestade, mas a vitória é nossa, porque o Senhor já declarou a vitória em nossa vida. Mas preste atenção, confesse o nome de Jesus, confesse a palavra na tua boca, para te fortalecer, porque o poder de Deus é a palavra. Viu, meu querido? Então vamos louvar, que a hora já está caminhando, e quando nós tiramos um tempo para adorar a Deus, a hora passa rapidinho, né? Rapidinho passa. Então vamos louvar aqui um hino, bem alegre aqui, ó, um corinho. Eu posso tudo, 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 naquele que me fortalece. Eu posso tudo, 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 naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor, e eu não tenho falta de nada. O Senhor é o meu pastor, e eu não tenho falta de nada. Eu posso tudo, 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 naquele que me fortalece. Eu posso tudo, 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 naquele que me fortalece. A minha força vem do Senhor, por isso sou mais que vencedor. A minha força vem do Senhor, por isso sou mais que vencedor. Eu posso tudo, 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 naquele que me fortalece. Eu posso tudo, 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 naquele que me fortalece. Então, a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando é que o Senhor está alegre conosco? Quando nós estamos sendo fiel a Ele. Quando nós estamos com a palavra ativada na nossa mente, no nosso coração. A palavra diz que nós a palavra está gravada no nosso coração e na nossa mente. Com a boca se confessa e com a mente crê naquilo que Ele fez por nós. Cante comigo. Porque perder, se Deus é provedor, porque não ter, se Deus é provedor, porque está só em meio à multidão, se Deus está te olhando agora,
vai chorar, Deus compreende. Se a terra perdoa e entende, Deus então, que faltava pra mudar o teu viver? Se quiser viver, se quiser mudar, abra o coração. Deixa Deus te amar e te ajudar, chega de ilusão. Se quiser viver, se quiser mudar, abra o coração. Deixa Deus te amar e te ajudar, chega de ilusão. Como quem já transpassou uma barreira por amor, seja por Deus um vencedor. Porque perder, se Deus é vencedor, porque não ter, se Deus é provedor, porque tá só em meio à multidão, se Deus está te olhando agora, se vai chorar, Deus compreende. Se a terra perdoa e entende, Deus então, que faltava pra mudar o teu viver? Se quiser viver, se quiser mudar, abra o coração. Deixa Deus te amar e te ajudar, chega de ilusão. Como quem já transpassou uma barreira por amor, seja por Deus um vencedor. Se quiser viver, se quiser mudar, abra o coração. Deixa Deus te amar e te ajudar, chega de ilusão. Como quem já transpassou uma barreira por amor, seja por Deus um vencedor. Você é um vencedor, querido. Você é uma vencedora, minha querida. Olha, preste atenção na palavra de hoje. Nós estamos falando sobre a Nova Jerusalém. E diante dessas mensagens, o Espírito Santo traz muitas outras revelações maravilhosas. Né? Se você tivesse o hábito de ler a palavra, se você passar a ter o hábito de ouvir as mensagens, porque eu sou um homem de Deus, eu fui separado para pregar o Evangelho da graça. As verdades de Deus que estavam ocultas, os mistérios de Cristo que estavam ocultos, e para nós está sendo revelado no nome de Jesus Cristo. Vamos à segunda parte da palavra, Jerusalém, a Nova Jerusalém. Nós já lemos aqui no livro de Gálatas, vou puxar daqui a pouco. Antes de nós lermos aqui em Gálatas, nós vamos ver aqui, tem a ver a Nova Jerusalém, nós vamos ver duas profecias de Jesus, antes da cruz, Jesus de Nazaré, o Senhor Jesus de Nazaré, o Filho do Homem antes da cruz, que chamavam ele, né? O caminho, que era como assim as pessoas conheciam Jesus antes da cruz. Depois da cruz, é o Cristo ressuscitado. Depois da cruz é o Cristo ressuscitado. Isso que nós estamos pregando, a graça. Ele é em espírito e em verdade. Não adianta, você não vai ver ele, né? Porque ele ressuscitou. E nós estamos vivendo o ministério do Espírito de Deus, que é Jesus Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo é uma pessoa.
é um só, 3 manifestações em uma só. Então vamos ver aqui, eu anotei aqui as profecias. O livro histórico de João, que nós vamos voltar aqui, está escrito no Novo Testamento, mas não fala da graça. A graça só viemos a conhecer depois da cruz no Evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo. Mateus, Marcos, Lucas e João conta a história do nascimento de Jesus, da morte de Jesus, o anúncio do reino de Jesus, o anúncio do reino que viria após a morte de Jesus e a ressurreição. Depois da ressurreição, onde nós vamos receber o Evangelho, é a continuidade de tudo aquilo. É depois da cruz, Cristo ressuscitado. 2 manifestações de Jesus, antes da cruz e a segunda manifestação depois da cruz. Uma única pessoa com duas manifestações. Jesus antes da cruz e Jesus depois da cruz. Tem as mensagens no YouTube. Né? Então hoje nós vamos ver aqui 2 profecias que Jesus profetizou. Vamos ver livro histórico de João 2, versículo 19 ao 22. É rapidinho aqui, para nós terminarmos a Nova Jerusalém. É importante isso aqui, que as 2 Jerusalém, aquela atual que a Bíblia fala da época que Paulo escreveu, que estava de pé, não tinha sido destruída ainda, aquela Jerusalém, e a atual, essas 2 cidades simbolizavam as 2 alianças. Né? Nós daqui a pouco chegamos lá, João 2, versículo 19 em diante. Diz assim, Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Versículo 19. Jesus lhe respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o ressuscitarei. O reconstruirei. Essa profecia aqui, Jesus estava falando da morte dele, do corpo dele. A morte do corpo dele. Que ele ia morrer, ia estar morto por 3 dias na sepultura, e no 3º dia ia ressuscitar. Então, eles iam matar Jesus, né? Ele diz aqui, versículo 0, destruir este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Vamos ler o resto, que é dar o contexto da situação. Ele estava se referindo ao corpo dele, versículo 20. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás. Os judeus não entenderam a figura de linguagem que Jesus falou. Jesus estava se referindo não ao templo, aqui nesse texto, mas ao corpo dele, que nós já pregamos aqui, que nós somos o templo onde habita o Espírito Santo. Vamos ler o versículo 21. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. O nosso corpo é um santuário, querido. E esse santuário é onde o Espírito Santo de Deus habita. Se você conhecer a palavra, crer na palavra, o Espírito Santo de Deus habita e ele vai atuar na nossa vida, ele vai manifestar na nossa vida. E nós não vamos viver mais unicamente só, nós vamos viver até a nossa partida com ele na nossa vida, né? Ele é ativo na nossa vida, então ele habita em nós. Então esse santuário que Jesus estava falando era o corpo dele, não era o templo, mas os judeus não entenderam nada, porque as pessoas que não são espirituais não compreendem as coisas espirituais, tem a visão carnal. Quando Jesus falou isso aqui, ele se referia logo ao templo, aquele de pedra, aquele que Salomão edificou lá em Jerusalém, que era onde Deus habitava no passado. Deus habitava naquela casa. Nós lemos lá em Crônica, lembra? 14, versículo 7. O meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar desse lugar, eu responderei às orações. Lembra? Eu dei o exemplo de Daniel também, que só orava da janela em direção a Jerusalém, porque Deus só respondia a oração antes da cruz, direcionada daquele lugar, ou de dentro daquela casa, que era o templo. Vamos ler o versículo 21, né? Nós lemos o 20.
Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. O 22. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Está vendo? Essa profecia, Jesus estava se referindo à sua morte e à sua ressurreição. O templo que eles mataram Jesus, mas Jesus ao terceiro dia ressuscitou para a honra e para a glória e para nos dar salvação. Porque se ele não ressuscitasse, não tinha acontecido nada. Mas Jesus morreu, ressuscitou, e até o ano 70 nada aconteceu, porque o templo continuou de pé e os judeus celebrando a lei de Moisés, que já tinha sido destruída na cruz. A lei foi destruída na cruz. Romanos 10, 4, se eu não me engano, diz: o fim da lei é Cristo. Quando fala em Cristo, é o Cristo ressuscitado. Porque o Jesus de Nazaré, o filho do homem, nascido de mulher, antes dele morrer na cruz, ele estava pregando a lei. Os judeus, os fariseus, os escribas disseram: tu viesse anular a lei? Ele disse: não vim anular, eu vim cumprir a lei. E ele cumpriu a lei na morte dele por nós também. Jesus é que cumpriu a lei por nós. Agora outra profecia aqui em Mateus 26. É a história, está vendo aqui? Está contando a história. 26 do versículo 1. 26, 61. 26, 61. 26, 61. Vamos ver aqui que profecia é essa. 61. É a mesma profecia lá de João. Ó. Este diz: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Está falando do corpo. Agora nós vamos ver a profecia do templo. Mateus 24. Voltando aqui, ó. Do templo. Que só foi destruído no ano 70, depois da morte de Cristo. Para se cumprir. Se o templo não fosse destruído, estivesse de pé, não tinha graça. A graça não... Jesus tinha feito a graça na cruz, mas os judeus estavam seguindo a lei. Aí os pactos estavam, as duas alianças estavam, era uma disputa das duas alianças. Até o ano 70, quando Paulo disse: combati o bom combate. Então hoje eu ouvi um pastor que faleceu, e eles colocaram: combati o bom combate. Não, ele não combateu o bom combate, porque estava pregando a lei de Moisés. Quem prega a lei de Moisés, a lei não é combate. Agora o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho da graça contra a lei. Justamente nessa época dessas cartas, Paulo estava pregando a graça e o apostolado. Paulo estava pregando a graça, a nova aliança, e os judeus perseguindo ele, porque o templo ainda estava de pé. Nós vamos chegar lá na Nova Jerusalém. Isso é para você entender. Aí que aqui diz aqui a profecia 24, 1. Tendo Jesus saído do templo, tá vendo? Do templo de Salomão lá, ó, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. A profecia do templo de Jerusalém. Isso aqui foi Jesus, antes de morrer na cruz, ele profetizou isso aqui, ó. Por que Jesus já profetizou? Porque ele sabia que ia morrer e os judeus não iam aceitar, ia continuar fazendo sacrifício lá nesse templo, porque Jesus veio para iniciar a nova aliança, e a velha ia ficar para trás. Mas da morte de Jesus até a destruição de Jerusalém, junto com o templo e tudo, eles continuaram seguindo a lei de Moisés. Até os discípulos de Jesus pregavam para os gentios e queriam que os gentios vivessem como judeu. Exigia a circuncisão dos gentios, e Paulo era oposto a isso. Então nós que éramos gentios, se estivesse na época e os discípulos de Jesus pregassem para nós, ele queria que nós, homens, fossem circuncidados. Porque ele estava pregando, os discípulos de Jesus pregavam a lei de Moisés, não pregavam a graça.
A graça foi dada só ao apóstolo Paulo, após a cruz, e Paulo pregou, e os perseguidores de Paulo eram os judeus. Eram os seguidores da lei de Moisés. Os perseguidores de Paulo eram os seguidores da lei de Moisés. Mas quem executava a sentença eram os romanos. Os judeus condenaram Jesus. Quando Barrabás disse, qual quereis vós que vos solte, Barrabás ou Jesus, o rei dos judeus? Eles escolheram Barrabás. E Barrabás lutava com a espada material. Jesus lutava e luta com espadas espirituais. É espiritual, meu. A Bíblia diz que as nossas armas não são carnais. As nossas armas, a nossa luta não são com armas carnais, mas as nossas armas são espirituais. É a palavra de Deus, é o Espírito Santo trabalhando na nossa vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Ei, que palavra, hein? Para quem entende, é uma palavra gloriosa. Viu? É o culto racional. Vamos prosseguir aqui, ó. Né? Aí aqui embaixo, Jesus vai falar do princípio das dores, da grande tribulação, e vai contar parábolas, parábola da figueira. Os discípulos perguntam, ele, quando vai acontecer isso? Aí Jesus dá os sinais, que essa palavra aqui, essa grande tribulação que Jesus estava falando aqui, já aconteceu lá em Jerusalém. É paralela com o Apocalipse, viu, querido? Porque não pregaram a verdade para você no lugar que você está. Isso aqui é paralelo com o Apocalipse, que João foi o único apóstolo que viu Jesus voltar nas nuvens. Que voltar nas nuvens, não é, Jesus estava esperando a linguagem judaica, vir nas nuvens significa juízo. Não quer dizer que um homem vai vir nas nuvens buscar a igreja, não. Vir nas nuvens, quem é judeu? Se você perguntar a um judeu lá em Jerusalém, o que é que significa vir nas nuvens? É uma linguagem de figura que significa juízo. Quando se fala isso para um judeu, ele sabe que é juízo. É assim como dava um eclipse no sol, um eclipse na lua, tem um significado para os judeus tudo. Para nós não tem. Para nós, quando vê um eclipse no sol, na lua, diz que é o fim do mundo. Mas pode ter certeza de uma coisa, viva a vida tranquila que o mundo não vai acabar. Quem vai acabar é as gerações. Viu, querido? Deus não vai destruir a terra. Mas, nem com fogo, nem com água, nem com nada. Quem vai ser tirado dessa terra, as gerações vão acabar. A minha geração vai acabar. Eu já tenho outra geração aqui. Meus netos estão aqui na sala, assistindo o culto. O culto racional, eles entendem, pequenos. Mas entendem? Porque não é reteté. O culto não é reteté, não é bagunça, não é escândalo. Porque Deus não é Deus de confusão. Nós não falamos língua estranha aqui, porque nós falamos na tua língua. E os outros países que estão assistindo essa mensagem, lá na página tem as traduções, vão traduzir na língua deles. É como aconteceu lá no dia de Pentecoste. Viu? É porque as pessoas não compreendem a linguagem bíblica, a linguagem que foi escrita. Quem escreveu isso aqui, ó, foi os judeus. Quem traduz em hebraico, em grego, e foi traduzida para nós no português, e que tem muitas coisas acrescentadas também na tradução. Não quer dizer que a Bíblia não é verdade, mas o homem que traduziu acrescentou muitas coisas para implantar suas doutrinas em meio a esse aqui. Ó. Tem muitos livros aqui, tem muitos capítulos aqui de livros que não existem nos originais da Bíblia. Sabia disso? E aqui mesmo conta, em todas as Bíblias, tem dizendo, ó, esses textos aqui estão omissos do verdadeiro. Essa minha aqui tem. É porque as pessoas leem a palavra e não prestam atenção, não examinam o que está lendo o conteúdo. Vamos prosseguir, que isso aí é outro assunto. Né? Então, aqui nós temos 24, Mateus 24, do 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele seus discípulos, para lhes mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse, não vede tudo isto? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Essa profecia aqui de Jesus se cumpriu no ano 70. Jerusalém foi queimada, Jerusalém foi destruída pelos generais romanos, destruiu Jerusalém, derrubou o templo, que ficou só uma parede lá, né?
E os judeus ainda continuam adorando aquela parede, porque Jesus, a lei de Moisés estava enferma, por isso que Jesus veio implantar a nova aliança. E ele veio para os seus e os seus não receberam. Ele já tinha um plano para mim, para você que era gentil, que não estava incluso nas alianças de Deus. Nós não estávamos inclusos nas alianças, mas por causa dos judeus, nós fomos incluídos. Por isso que tem uma mensagem que eu já preguei sobre o enxerto da oliveira verdadeira no zambujeiro, que éramos nós. A oliveira brava, os gentios. Então, Deus pegou um ramo lá e nos enxertou na oliveira verdadeira, e hoje nós participamos das raízes. Oh, glória! Isso é palavra, meu querido. Muito tempo atrás, uns cantores fizeram uma música da oliveira verdadeira, mas eles cantam a música, mas não compreendem a palavra. Você já viu a oliveira verdadeira? Muito bonito esse hino, mas eles não compreendem a palavra que está escrita aqui em Romanos. Aqui, vamos lá ver aqui em Romanos, aqui, ó. Está escrito aqui em Romanos, da oliveira verdadeira, do enxerto. Aí na internet, procura esses hinos aí de antigo, né? Aqui em Romanos, deixa eu ver se é 9 aqui ou é 10. A rejeição de Israel é 9 e 10. Aí você acha aí isso que eu estou falando sobre o enxerto na oliveira verdadeira. Tem a mensagem lá. Vamos pular aqui, que nós estamos, é outro assunto. Então, no início do culto eu te disse que o Espírito Santo, essa mensagem, a Nova Jerusalém, tem muitas revelações outras. É muita coisa maravilhosa, querido, para a gente aprender. Você talvez nunca ouviu isso que eu estou falando, por isso que é estranho ao seu entendimento. Né? Jesus profetizou a queda de Jerusalém, do templo, né? E aconteceu no ano 70. E ele fez juízo aos judeus. Vir nas nuvens, ele fez juízo para os judeus. Nós que estamos na graça, meu querido, não tem apocalipse mais para nós. Porque aquele apocalipse era para os judeus. Já se cumpriu na vida deles. Então os teólogos de hoje, que ensinou o povo de hoje, ele joga para o futuro, futuristas, que ainda vai acontecer. Mas vão esperar, pode esperar 1 milhão de anos que não vai acontecer, que já aconteceu lá em Jerusalém. Então Jerusalém não vai ficar do jeito que estava antes, para esse que disse que viria vir de novo. É? Era figuras de linguagem. A Bíblia foi escrita em figuras de linguagem, em parábolas, um punhado de coisas, que se a pessoa não entender, confunde tudo. E morre e nunca vai saber a verdade. Porque lá, quando estiver diante de Deus, é outra coisa. Não é igual as pessoas pensam que vai partir para lá e vai ser igual estava aqui, não. Não é desse jeito. Né? Então, vamos ver aqui a profecia aqui, ó, 24. Lucas 21 também, vamos ver se... Para nós terminarmos aqui, para nós entrar na oliveira, na Jerusalém. 21, Lucas 21, 21 depressa aqui, ganhamos tempo. 21, 5, 6. 21, 5, 6. Diz aqui, ó. Aqui, ó. A destruição do templo. Falava alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. E então disse Jesus: vede estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E os que estavam lá ouvindo a mensagem perguntaram: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Então Jesus vai dar os sinais aqui no texto. E no versículo 20 aqui, ó, quando aconteceu Jerusalém sitiada, Jesus está contando a profecia, ó. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada, de exército, sabei que está próxima a sua devastação. No dia que sitiaram Jesus,
mais ou menos 3 anos e meio do ano 70, que é o tempo que se cumpriu, o tempo dos gentios, que é outra mensagem, o tempo dos gentios que fala aqui em Lucas, né? O tempo dos gentios, então Jerusalém sitiada. Por quê? Pelos exércitos romanos. Por que eles cercaram lá? Porque Deus, quando ia fazer juízo a uma nação, ele usava homens, usava outra nação. E no caso, Jerusalém estava sendo dominada pelos romanos. Quando Jesus veio, já estava sendo dominado. E os judeus coligados com eles. Política no meio. Tá? Deus não compactua com a obra dele no meio político. Você vê um homem se candidatando, que é um pastor, que mexe com política, não é de Deus, é coisa de homem. Porque Deus não compactua com política misturada com isso aqui, ó. Muitas vezes me chamaram aqui só para ir levar poucas pessoas para votar. Essa candidata, né? Eu digo, eu sirvo a Deus, meu querido. Eu não preciso disso. Viu? E Deus não compactua quem é dele com esse negócio de política. E os judeus naquela época estavam coligados com os romanos. Vamos ver aqui, Jerusalém sitiada. Né? E o versículo 21. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Por quê? Quem estivesse em Jerusalém, ele está dizendo aqui, ó, fuja de Jerusalém, que vai ser um caos lá. Vai ser queimada. Vai ser destruída. Que eles vêm sitiar para derrubar. Mas, assim como o povo de hoje não entende as mensagens de Deus, só entende quando vem um homem famoso e começa a falar em línguas, e começa a mentir dizendo que é profecia de Deus, as pessoas acreditam. Igual tem um monte de profecias aí, ó, na internet aí, dizendo que vai acontecer, que não é coisa de Deus, não. O que está acontecendo, se está acontecendo e vai acontecer, é permissão de Deus. Mas você que é de Deus, Deus tem um livramento para você. Eu já falei aqui, essa doença que está aí, se foi determinado por Deus por morrer dela, não tem quem escape. Da mão de Deus ninguém escapa. Pode estar debaixo do mar, pode estar em cima, pode estar lá onde os Estados Unidos estão levando aquelas cápsulas lá para o espaço, para escapar das coisas de Deus, mas não escapa não. Da palavra que eles não sabem traduzir para eles, achando que vai acontecer tudo que está aqui, ó. Estão tentando fazer cidade no espaço para ver se escapa aqui da terra. Da destruição da terra que não vai acontecer. Mas misérias, guerras, isso nunca vai deixar de acontecer aqui na terra. Desde quando você nasceu, desde quando você, por exemplo, se você teve bisavô e contou as histórias, já tinha isso. Guerras, que Jesus está contando aqui, guerras, esses negócios tudo já teve, não vai deixar de ter. Essas pestes, pragas, isso aí não vai deixar de existir. Né? E o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflição. No mundo tereis aflição. Você pensa que se vier a Deus, você vai se livrar de tudo isso aí? Não, nós vamos passar por isso. Só que passando por isso, nós vemos e provamos o poder de Deus na nossa vida. Você vê o tanto que Deus é poderoso, você vê o tanto que Deus é maravilhoso, você vê o tanto que o amor de Deus é infinito e a sua misericórdia. É isso que as pessoas não entendem. Vamos prosseguir. Então vamos encerrar aqui da destruição de Jerusalém. Tem a ver com a nova Jerusalém, que nós vamos lá em Gálatas agora. E se não der para nós terminarmos aqui hoje, na quarta-feira nós terminamos. Nós temos tempo de sobra, viu, querido? Graças a Deus nós temos tempo de sobra. Gálatas 4. Nós lemos aqui em Gálatas 4, versículo 21, sobre Sara e Agar, as duas alianças. Sara e Agar, alegoria das duas alianças. Vou ler rapidinho aqui onde nós paramos, aqui no versículo 26. Olha, vamos ler o 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. A que gera para a escravidão é simbolizada por Agar.
a mulher de Abraão, que era sua serva, que teve um filho chamado Ismael, e que ele expulsou de casa, porque para Deus cumprir a promessa na vida dele, ele teve que dispersar a sua escrava com o filho que não era da promessa. O filho da promessa era Isaac. Vamos prosseguir aqui, ó. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Versículo 25. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual. Deixa eu explicar uma coisa aqui para você. Essa Bíblia aqui foi traduzida muito tempo atrás. Esse texto que está falando aqui, a Jerusalém atual, Paulo ainda estava vivo quando ele escreveu essa carta. A Jerusalém atual é aquela Jerusalém antes de ser destruída. Essa que tem hoje é outra Jerusalém, que aqui foi destruída, está a 8 metros do chão. Você sabia, querido? Que a Jerusalém foi destruída várias vezes, e nessa última vez ela está a 8 metros de profundidade. Tem túneis. Tem túneis que eles ganham dinheiro para as pessoas vão visitar os monturos de pedra. Era muita pedra. As casas tudo feitas de pedra, o templo tudo feito de pedra e era de tonelada. Igual um tijolo da nossa casa, eram as pedras que erguiam o templo. Pedras com 10 toneladas, 20 toneladas, 50 toneladas. E naquela época não tinha o maquinário que tem hoje. Mas deixa isso para lá, depois nós estudamos isso. Né? Olha, o Monte Agar é o Monte Sinai na Arábia, correspondente a Jerusalém atual daquela época. Não é essa aí não, viu? Essa aí não tem nada a ver mais com a história que está contando aqui. Ó. Essa Jerusalém que está lá não tem nada a ver mais com isso não. Aquela ali não tem participação mais de nada. Você pode crer nisso, viu? É a palavra que diz. A atual foi na época que esse livro foi escrito e ela estava de pé ainda. Não tinha cumprido a profecia de Jesus que ia ser derribada, não ia ficar pedra sobre pedra. E quem for em Jerusalém, eu não sei se eu vou ter tempo de ir lá, ou dinheiro para ir lá, mas não precisa, porque Deus não está lá. Deus habita em nós hoje. Né? Então hoje eu recebi uma crítica lá, mas deixei para lá, que eu não gosto deixa para lá. É pessoas que não compreendem a palavra. Né? Então a igreja somos nós. Nós precisamos congregar, precisamos. Eu estou congregando agora, minha família está aqui congregada comigo. Você aí que está na sua casa, congregue com sua família. Escute a mensagem, assista a mensagem junto com sua família. É a palavra de Deus. Não precisa você ir para um lugar que não está pregando a graça e dizer que a igreja que não é um templo feito por mão de homem. Deus não habita nisso. Deus habita em nós. E é bom aquele negócio, a gente se diverte, tem emoções da carne, mas é só ali, saiu dali e acabou tudo. Nós estamos aonde aqui? Versículo 26. Jerusalém atual que está em escravidão com seus filhos. Está em escravidão com seu filho. Que escravidão era essa? Era a lei de Moisés. A lei de Moisés, as pessoas viviam na escravidão, igual as igrejas de hoje, que diz que é a igreja que escraviza o povo que congrega lá. Até casamento é desfeito nessas igrejas, porque eles põem as pessoas na escravidão para limpar o salão lá, para ficar orando o dia inteiro, a noite inteira, e muitos casamentos já têm sido dissolvidos por causa disso. E Deus não é Deus de confusão. Né? Vamos ler aqui, ó. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual que está em escravidão com seus filhos. Os filhos de Jerusalém naquela época que estavam em escravidão eram os judeus, não eram nós, eram os judeus. Eles viviam a lei de Moisés. Era só os filhos legítimos de Deus, que foi escolhido por Deus no Velho Testamento, era só os judeus. Todas as outras nações eram estrangeiras, era gentia para Deus, estrangeiros. Não estavam incluídos nas alianças. Você sabia disso? Já te pregaram, já te responderam isso? Agora vamos ler aqui, ó, 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Aquela atual daquela época que vivia na lei, vivia na escravidão. Era um ritual, tinha que cumprir o ritual da lei. Tinha que se apresentar nas festas em Jerusalém, tinha que jejuar, tinha que ir para o monte, igual Jesus antes da cruz fazia.
que era cumprindo a lei, era escravidão. Escravizado pela religião, virou uma religião. Religião é isso, escraviza os seus membros. Você sabia que religião escraviza os seus membros? É um ritual. Cumpre o rito, amanhã tem um ritual, no outro dia tem um ritual, a mesma coisa, ano após ano. Nós somos livres. A graça é diferente, meu querido. A graça, a palavra é traduzida atualmente. A manifestação de Deus é automática, é ao vivo e a cores. Eu prego essa mensagem hoje, eu prego ela amanhã, já não fala a mesma coisa, porque quem fala na minha boca é o Espírito Santo, e ele vai falar coisas novas e maravilhosas para a tua edificação, para a tua provisão. Não é um ritual. Não é um ritual. Você pode prestar atenção que eu louvo aqui uns hinos no violão, tem dia que está de um jeito, tem dia que o mesmo hino eu erro e é diferente. É porque não é um ritual. O ritual, o ritual é diferente. Não vou explicar isso aqui não, o ritual você sabe que é diferente. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é sua mãe, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás a luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada. Era quem estava na lei, Agar que foi abandonada no deserto, que os da que tem marido. Então, naquela época, tinha mais gente na lei do que na graça. Estava vivendo na escravidão, na abandonada, vivendo Agar. Era a antiga aliança. Que as do que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Querido, você é filho da promessa. Amém. Eu já preguei aqui que nós temos a marca de propriedade, a marca de autenticidade, que nós somos filhos de Deus. E vamos, no momento que nós desfalecemos desse corpo, nós somos resgatados diretamente para a glória, para viver a vida eterna com Deus. E para nós que estamos em graça, nenhuma condenação há para os que estão vivendo Cristo Jesus verdadeiramente. Amém. Não é na lei, porque essas denominações estão vivendo a lei de Moisés. É os rituais da lei misturados. Eles falam da graça, mas não compreendem a graça. E introduz o livro de Mateus, que Jesus estava pregando, cumprindo a lei de Moisés. A graça só foi dada ao apóstolo Paulo após a ressurreição de Jesus. Lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele aparece para Paulo e chama Paulo para ser o apóstolo dos gentios. Os gentios daquela época e os gentios que iam nascer, que nós já nascemos salvos, eleitos, chamados por Deus para receber a nova aliança na nossa vida. Nós somos a Jerusalém espiritual. Amém. Nós somos a igreja. Glória a Jerusalém espiritual é a igreja do Deus vivo, aquela que foi criada, que foi formada com o sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. Oh, glória! Glória a Deus. Mas a pregação que você ouviu foi diferente. Difícil. Se você não tiver o dom da fé ativado na tua vida, não é tua fé não. A nossa fé comum de nós mesmos não vale nada diante do dom que foi dado como um dom da fé para nós. Porque se não for pelo dom da fé, você não crê nisso, meu querido. Presta atenção, vamos avançar aqui, ó. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Versículo 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora. Aqui vai contar na Escritura lá, quando Deus falou para Abraão, aqui, o versículo 30. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Amém. E a carta continua no capítulo 5. A carta continua no capítulo 5, eu vou ler o versículo primeiro aqui, ó. Porque isso aqui foi feita pelo homem, dividido em capítulos, versículos, para facilitar para eles, para doutrinar o povo, colocar num determinado lugar. Mas a carta continua. O ensinamento continua. Versículo 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme
e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Que jugo de escravidão é essa? Era a lei de Moisés. Romanos 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Não é a sua fé, é a fé que é o dom. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não é tua fé, não é a minha fé. É a fé que foi dada para mim crer. Deus deu a fé para nós crer, porque pela nossa fé, nós não tínhamos capacidade, pela nossa fé, de crer. É a realidade da coisa. Então, Hebreus 12. Então, a velha Jerusalém, a velha aliança daquela época, a nova Jerusalém somos nós. A nova Jerusalém é a nossa mãe, é a igreja, o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, nós somos os membros. Então, quem é religioso não acredita nisso, não, porque acredita no homem que está lá representando a religião, e o homem tomou o lugar de Jesus. Como assim, pastor? Eu estou falando pastor porque o que eu estou exercendo aqui é um dom de pastor, não é um cargo, não é um título. Estou exercendo o dom de pastor, porque depois da graça não tem título, não tem cargo de pastor, são dons. E eu estou executando o dom de pastor nessa noite aqui, ó. Por isso que eu falo, pastor, depois que eu parar de pastorear a igreja dessa noite, eu sou um homem comum, sou embaixador de Cristo. Viu? Como embaixador de Cristo, na hora que eu estou ministrando a palavra, 5 dons ministeriais que eu já preguei aqui. E um deles é o dom de pastor. Você lembra daquela parábola que Jesus, antes de morrer na cruz, contou do bom samaritano? Passou um sacerdote. Quem era um sacerdote? Que ministrava no templo. Era uma figura grande. Passou um levita, o homem tinha sido assaltado, estava quase morto no chão. Passou um sacerdote, olhou, cascou fora. Passou um levita, quem era um levita? Cantava no templo, ministrava no templo, era um auxiliar do sacerdote. Olhou para o homem morrendo, passou de tora. Mas passou um samaritano que aos olhos de Deus não estava enquadrado nas alianças, era um gentil, era um estrangeiro para Deus. Ele exerceu naquele momento o dom do pastor. Foi quem pegou aquele homem, curou as feridas, levou para o hospital e ainda ficou sustentando o homem até ele melhorar. Aquilo ali é um dom de pastor. É o verdadeiro pastor. O que é que nós estamos vendo? Os que se diz pastor de hoje estão tomando o dinheiro do povo. As pessoas têm aí hoje, com essa pandemia, tem pessoas nessas ditas igrejas aí passando fome, mas o dinheiro que entrou lá não ajuda nem com um palito de fósforo. Não sei se são todas, mas em geral as que nós vemos aí é dessa forma que eu estou vendo. Nós não podemos ajudar porque ninguém nos ajuda. Como é que nós vamos ajudar ninguém se nós não temos? As pessoas levam para o lobo vestido de ovelha. As pessoas estão ajudando o lobo vestido de ovelha, disfarçado lá de ovelha, como Jesus disse. Para trás de mim. Quando disse Jesus, mas Senhor, eu curei no teu nome, expulsei demônio no teu nome, ele disse, apartai de mim, maldito, para o fogo eterno. Nem te conheço, nem te conheci, nem te conheço. Era aqueles homens daquela época que Jesus estava aqui e de hoje. Lobos vestidos de 12. Hebreus 12. Vamos ver aqui as anotações aqui. Hebreus 12, versículo 18. Nós já sabemos. Aqui, ó, 18. Vamos ver aqui, ó. O contraste entre Sinai e Sião é a mesma alegoria que Paulo contou lá para os Gálatas. Aqui é noutra região já, ó. A mesma mensagem de uma forma diferente. Mas a mesma mensagem que nós lemos lá, Sara e H. O contraste. Só que aqui, a Jerusalém daquela época, ele vai mostrar aqui como é que estava. Ora, não tendo chegado ao fogo palpável e ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e o clangor, o sonido, de trombeta,
e ao som de palavras tais que, quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportava o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendo chegado ao monte de Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, arrolada nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da expiação que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. As duas alianças aqui, meu querido. Então, nós somos da Livre, a Nova Jerusalém, nós somos a igreja dos primogênitos, arrolada no céu, nosso nome está escrito lá no céu. Olha, e a nossa salvação, a graça foi feita lá na cruz, a nossa salvação foi feita pelo sangue de Jesus, ninguém toma a nossa salvação. Ah, mas e se eu sair por aí fazendo isso e aquilo? Você perde o reino de Deus que está vivendo em vida. O reino de Deus é em vida, querido. Quando nós desfalecemos, morremos nesse corpo aqui, nós vamos direto para a glória, viver a vida eterna. Não tem esse negócio de a nossa ressurreição. Olha, nós já morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Você já ativou o dom da fé na tua vida? Você já morreu com Cristo na cruz. E você já ressuscitou com Cristo na cruz. Se morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo, Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não anda segundo a carne. Quem anda segundo a carne, bebendo, matando, roubando, invejando, aquelas obras da carne, que os que não conhecem, que diz que é pecado essas obras da carne, porque o pecado que a Bíblia fala, Jesus destruiu lá na cruz, o pecado que nos afastava de Deus quando nós nascemos, já nascemos reconciliados, porque já tinha acontecido a morte de Jesus lá na cruz, e com o sangue dele ele nos reconciliou, porque o pecado é o que nos afastava de Deus. Essas coisas que ele diz que é pecado é as obras da carne, e as obras da carne tem um castigo para quem pratica. O que você plantar das obras da carne, colhe aqui nessa terra. E o sistema religioso, esse que eu falo tanto, as denominações que não foi esse povo da agora, foi de outra hora que inventaram esse negócio de inferno, de diabo, um ser mitológico, de chifre, é uma invenção do homem, para aprisionar as pessoas num determinado e dizer, ó, se você não der o dízimo, vai para o inferno, vai queimar no fogo do inferno. Isso é mentira da religião, querido. Eu fui enganado, eu era religioso, vivia nessas denominações e conhecia a graça em nome do Senhor Jesus, e agora eu prego a graça também. Igual eu já falei aqui, o homem, por exemplo, estão perseguindo a igreja, então não. A igreja verdadeira de Jesus não estão perseguindo, não, estão perseguindo as denominações. As denominações que tem um homem que é dono e põe o nome de Deus lá naquele lugar. Mas o dono lá daquele lugar é o homem, que está gerando riqueza, posição social e não ajuda ninguém. Que a igreja do verdadeiro Deus, eu já preguei aqui, a verdadeira igreja foi comprada com o sangue de Jesus. Aquela que está ali, que é uma denominação, não tem nada de sangue de Jesus, é do homem. Vai lá pedir uma ajuda lá. Vai lá pedir uma cesta para o homem. Vai lá pedir uma cesta para o teu pastor que tu congrega lá. Olha, pastor, faz umas 100 cestas para nós levar, o povo está passando fome. Os próprios que estão lá dentro. Né? Tá passando fome da palavra, está passando fome fisicamente, porque está dando tudo. Se você não der o dízimo, vai para o inferno. É a palavra de ordem lá. Se não fizer o que eles querem, perde a salvação. E aqui na Bíblia diz que a salvação que foi feita por mim, por você, homem nenhum toma, ninguém não toma. O que o nosso inimigo espiritual na cruz foi destruído. O nosso inimigo espiritual na cruz, quando Jesus, nós não temos inimigo espiritual mais.
Sabe quem é o nosso inimigo? O povo da terra. Os homens. Os nossos adversários. A palavra Satanás e diabo significa opositor, adversário. Jesus falou do diabo na Bíblia. Jesus falou de Satanás na Bíblia. Você lembra quando Pedro queria impedir de Jesus ir para a cruz? Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Ele não estava dizendo que Pedro era um diabo. Ele estava dizendo que Pedro estava se opondo à palavra de Deus, à verdade de Deus. Então, Satanás quer dizer opositor. Diabo, adversário. Então, todas as pessoas estão pregando a verdade de Deus. Uma pessoa que vem aqui e se opõe contra essa palavra é adversário. Não é meu adversário é de Deus. É o que Paulo estava combatendo naquela época. Por isso que quando ele profetizou a morte dele, ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira. Aí um pastor dele hoje morre com isso lá, é mentiroso. Quem pôs que combateu o bom combate é mentiroso, que ele não está combatendo, ele está vivendo a lei de Moisés. Paulo estava combatendo os judeus, que estava... O próprio Pedro estava vivendo como gentil, mas pregava para o gentil viver como judeus. Eu já preguei isso aqui, ó. O apóstolo Pedro, que era o cabeça da lei. Pedro era o cabeça da lei, da igreja da lei. Ele pregava para os gentios a lei de Moisés, para os gentios, e queria que o gentil vivesse como judeu. Tinha até que se circuncidar. Está escrito lá em Gálatas. Lê a palavra e você aprende. Lá em Gálatas está contando essa história aqui, ó. Então nós vamos, graças a Deus, nós terminamos, ó. Nós somos a Nova Jerusalém. Lá em Apocalipse, capítulo 21, para nós terminarmos aqui, ó. Nós já temos 2 minutos, 21. Ah, pastor, mas e a Jerusalém que João, o apóstolo, na ilha de Pátimos, teve aquela visão, 21:10, diz aqui, ó, 21:10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosa, com pedra de jaspe cristalino. Pedro teve uma visão, essa visão de Pedro não era literal. Era espiritual. Ele estava vendo as 2 Jerusalém. A Jerusalém estava sendo destruída lá pelos romanos. E a nova aliança chegando, porque a nova aliança só foi estabelecida por completo depois da queda do templo. A graça, a nova aliança só foi estabelecida por completo depois da destruição de Jerusalém e do templo no ano 70. Era isso que João estava vendo na ilha de Patmos. Mas os teólogos que estão te ensinando aí, e que me ensinaram também errado, eu tenho um curso de teologia, rasguei e joguei fora. Eu aprendi muita coisa boa, mas muita mentirada. Teologia, teoria de homem. Aí eu fico com a teoria de Deus, com a verdade de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós temos que ver o que a linguagem de figura que está sendo aplicada em cada texto, meu querido, para não confundir as coisas. Viu? Então, eu desejo para você, olha, nós estamos vivendo a noite do domingo. Uma noite abençoada. E eu vou te dizer uma coisa, o salmista, ele escreveu no Salmo que antes da cruz, que quando nós dormimos, Deus está trabalhando por nós. Ele tinha essa visão no Salmo que ele escreveu. Nós estamos descansando ali, daqui a pouco nós vamos descansar. Amanhã, Deus já preparou um dia lindo e maravilhoso para mim e para você, meu querido. Agora, se você crê nisso, você diga, dá um glória a Deus e toma posse da vitória. Eu declaro esta bênção na tua vida, eu declaro esta bênção na tua família, no teu trabalho, na tua prosperidade, viu? Amanhã, um belo dia. Apesar que nós vamos ter lutas, problemas, mas Deus está conosco. Graça e paz, abençoados e abençoadas. Glória a Deus pela nossa vida. Amém.